Pessoal, para falar sobre o assunto violência à mulher, nós recebemos aqui no estúdio a juíza Isabelle Noronha, da Sexta Vara Criminal de Londrina, que cuida dos processos relacionados à violência contra a mulher. Doutora, muito obrigado pela presença. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Cid. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Qual que é o procedimento de praxe nesse tipo de caso de violência contra a mulher, né? Qual que é a atitude da mulher? O que ela tem que fazer para evitar ser violentada, ser abusada? A violência doméstica, infelizmente, é uma situação que acontece no Brasil e no mundo. E agora, em época de pandemia, onde as pessoas estão segregadas, estão em isolamento social, o que nós percebemos é que a violência doméstica naqueles lares já desestabilizados, ela está em maior incidência. E é por isso que nós conclamamos à sociedade, às vítimas de violência, que elas usem os meios oficiais e legais para denunciarem essas situações de violência, que vão desde uma violência moral, uma violência física, sexual, uma violência patrimonial. A violência doméstica é qualquer tipo de agressão nesse sentido, física, moral, sexual, ocorrida no âmbito doméstico ou com aquela pessoa que a vítima tem uma relação de afeto, seja casada ou não. Nós temos os telefones, nós temos a delegacia 180, que é um telefone que tanto a vítima quanto vizinhos podem fazer denúncias anônimas, sem expor nenhum dos envolvidos. Nós temos a Delegacia da Mulher, que tem funcionamento 24 horas. Nós temos o Ministério Público e o Poder Judiciário para acolher esse tipo de demanda, julgar esse tipo de demanda. Num tempo passado, talvez até recente, a gente percebia que as mulheres tinham um certo receio de fazer essas denúncias. Eram vítimas da violência. O que a senhora atribui a isso, doutora? Por que elas tinham esse receio? Talvez por não ter condições de se manter sozinha? Esse fator econômico é muito importante, porque o que nós vemos é que muitas vítimas de violência doméstica elas estão num ciclo de violência. Então, elas são acostumadas a serem desrespeitadas, muitas vezes diminuídas em relação ao que pensam, ao que devem fazer, aos seus gostos, aceitam uma dominação que é uma dominação abusiva, que muitas vezes até ela extrapola para uma violência física. E o que a gente percebe é que muitas dependem financeiramente do agressor. E elas pensam muitas vezes antes de denunciar, porque se denunciam, esse agressor é afastado da casa, mas, de outro lado, ela perde a fonte de sustento dela e para os filhos. Então, é uma situação delicada mesmo. Ninguém está aqui para incentivar que casamentos sejam desfeitos, não é essa a situação, mas é que aquela pessoa que está sendo vítima de uma situação que a prejudica, os filhos dela, que vive mesmo uma situação de violência dentro do seu lar, isso é inaceitável. Porque o lar, ele tem que ser o asilo inviolável, tem que ser o momento em que as pessoas ali têm um amor, têm um respeito, cumplicidade. Essa mãe, ela tem que promover, e o pai também, um ambiente saudável para a criação dos filhos. Você imagina, de um filho que vê um pai batendo na sua mãe, a mãe é a pessoa mais imaculada que tem para uma criança. Se ele vê o mau exemplo do pai batendo na mãe, ou mesmo xingando, desrespeitando, desvalorizando o papel da mãe, com certeza, quando ele for um adulto, ele não vai ter respeito pela esposa, pela namorada, né? Então, a gente tem que cortar esse desrespeito dentro de casa, já na raiz. Nós temos que fazer denúncias e vem também um alerta assim, para toda a população, que a gente ouve muito aquela frase, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E uma frase maldita, muitas vezes, até falsa, ela pode se tornar uma verdade. Tanto que você ouve falar isso, né? Não, marido e mulher, eu não vou me meter. Mas a gente tem que denunciar. As pessoas, os vizinhos ouvem. Às vezes moram em um apartamento, ouve toda noite, né? Discussão, ameaças, pessoas quebrando objetos em casa. Não é normal essa situação. Pode ser feito, denúncia anônima, sem expor esse casal. Não precisa expor essa pessoa, né? Em meios de publicidade. Não precisa, pode ser feito de forma sigilosa, né, respeitando os direitos e garantias individuais, e a justiça vai verificar se a situação é ou não real.
Até porque, doutora, a senhora falou, né? Você não precisa expor as pessoas, porque ela pode responder, inclusive, caso faça isso, né? Ela pode fazer a denúncia de forma anônima. Com certeza, é muito sério, né? A partir do momento que você torna pública, né, uma acusação de realização de um crime, os crimes, muitos deles são de ação penal pública e incondicionada, e mesmo aqueles que são de ação penal privada, onde é só a vítima ela pode decidir se vai ou não levar esse delito ao conhecimento das autoridades, a partir do momento que você expõe publicamente uma pessoa à prática de um crime, você também pode ser responsabilizado penalmente por vários tipos de crime. Então, nós devemos tomar cuidado com qualquer tipo de exposição indevida. Doutora, nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social, tem aumentado o número de violência contra a mulher? Infelizmente tem. No Brasil e no mundo tem aumentado esse número, justamente por essa necessidade de maior convívio, né? As pessoas estão 24 horas dentro de casa. Aqueles que... por essa situação da pandemia também, nós temos desemprego, nós temos questões sociais que são muito fortes, que desestabilizam a normalidade das relações dentro de casa, e isso tem potencializado algumas situações em que o desrespeito já existe e nós temos visto esses conflitos se aflorarem. Aqui mesmo em Londrina, a vara de violência doméstica está muito movimentada. Nós percebemos praticamente o dobro de ocorrências que nós tínhamos em épocas de normalidade. Então, isso é bem latente, é bem incidente, é uma demanda que tem vindo muito nos plantões judiciários. Os colegas têm conversado, nossa, mas só tem violência doméstica em Londrina? Não, tem outros tipos de crime, mas são situações urgentes que nós devemos julgar em 48 horas, e é por isso que vem para o juiz plantonista e para nós, juízas da vara, né? Eu e a doutora Zilda temos analisado muitos pedidos. Doutora, as pessoas falam muito, né, do estresse causado pela pandemia. Não justifica o estresse e você, de repente, não saber se vai voltar para o trabalho, se vai perder o emprego, a você cometer um crime com a pessoa que você convive todos os dias. De forma nenhuma. E eu acredito que a violência doméstica é uma das formas mais graves de violência, porque ela ocorre dentro do lar, por aquele que deveria te respeitar, te amar, dividir com vocês, né, com você os sonhos, as angústias do dia a dia, e aquela pessoa que está te desrespeitando. É diferente de você estar na rua, você ser, de repente, abordado por um desconhecido, que você não tem vínculo afetivo nenhum. Então, não justifica, a pandemia não justifica o desrespeito, né, a esses direitos que nós temos. A gente percebe que, no decorrer dos anos, as leis foram ficando mais severas, né? Porque a gente via, né? A vítima denunciava, as autoridades demoravam um certo tempo para tomar uma providência, hoje não mais, né? Hoje a resposta está sendo muito rápida, tanto é que a gente tem mostrado aqui, inclusive o trabalho da doutora Magda, da Delegacia da Mulher, prisões e prisões sendo feitas constantemente ali, ou seja, a impunidade não está imperando mais não, né? Não, se tem uma lei que tem vigência efetiva é a Lei de Violência Doméstica, e isso por causa do caráter coercitivo. Não é uma recomendação. Quando nós fixamos uma medida protetiva, por exemplo, do agressor não se aproximar da vítima em determinada distância. Se ele a procura e desrespeita essa ordem judicial, existe um crime por descumprimento dessa medida. Inclusive que pode ser esse agressor, essa pessoa que está descumprindo, desrespeitando uma ordem judicial, ela pode ser presa, porque existe uma tipificação legal para o descumprimento de medida protetiva. Então, é algo que, imediatamente, essa denúncia da vítima, ela é do delegado, ela é encaminhada ao Poder Judiciário e nós temos que definir se vamos afastar, se vamos tirar de casa, se vai ser colocado uma proibição de contato, porque tudo é muito delicado, né? Você tem que verificar a situação da mulher, mas tem que verificar também que é um núcleo familiar, muitas vezes com filhos, com crianças que amam esse pai também, que é um pai muitas vezes agressor, e que esse pai, por pior que ele seja, ele também tem que ter os direitos dele reservados, no sentido de que ele tem que ter acesso a filhos, e muitas vezes o acesso aos filhos acaba ocasionando a violação dessa distância de aproximação entre a vítima e o agressor. Então, nós temos que tomar cuidado para proteger a mulher, mas também para proteger a família, no sentido de preservação de laços familiares, ao menos com os filhos daquele casal. Em todos os canais de denúncia, então, a mulher que é vítima da violência pode entrar em contato, que o procedimento vai ser muito rápido ali para evitar até um mal maior para a mulher, né? Com certeza.
Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos o 180, nós temos o Ministério Público, temos formas de fazer esse tipo de denúncia, né, sem maiores constrangimentos para qualquer das partes. Doutora, eu quero agradecer a senhora pela presença, tá? A senhora tem sempre o espaço aberto aqui no Tarobá Notícias, no Tarobá Urgente também. Obrigado pelos esclarecimentos, tá? Muito obrigada, Cid. Uma boa tarde. Boa tarde, a senhora. Até mais. Tchau, tchau.